Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Aleluias, graças a Deus, glórias a Deus. 341, sublime amor, amor de Deus. Sublime amor, amor de Deus, que ainda não traduzirá além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também. Ao pecador em aflição, seu Filho
Aleluias, graças a Deus. Nós usufruímos deste amor. 342, o próximo hino aí, né? Cantamos o 341, 342. O Salvador está aqui. Esse é um atributo do nosso Deus, ser curador, né? Mas Deus também é libertador. Ele conhece a necessidade da igreja. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo. Amai, servi-o com fervor e reinareis com Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E nós vamos orar ao nosso Deus. Eu queria que o irmão Iraí fizesse essa oração. Nós temos aqui um pedido a favor do irmão Géso Antônio. E se você tem o seu pedido, coloque ele na presença do Senhor. Também vamos lembrar do regresso da viagem do nosso pastor em nossas orações. Bendito Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por o louvor que entoamos a Ti nesse instante, pela saúde que cada um se encontra, ó Pai, aqui. O que nós possamos, o mínimo que nós possamos fazer é Te adorar, ó Deus, porque o Senhor é grande, ó Deus. O Senhor é tão maravilhoso, tem nos dado a vida, dado saúde, tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa atender o nosso irmão, ó Deus, ele tem uma necessidade. Seja qual for, ó Deus, o Senhor é tão misericordioso, tão grande, ó Deus, atende, ó Pai. E se tem alguém em nosso meio com necessidade, eu creio que no decorrer desse culto, o Senhor irá atendê-lo, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar ao pastor que irá trazer a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito dirige todo esse culto, ó Pai. Que o Senhor possa libertar, possa curar, ó Pai. E nos ensina ao nosso caminho, ó Deus, que nós devemos andar. Nos entregamos em Tuas mãos, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Vamos dar lugar aos diáconos. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou.
minha vida desesperançada, muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória, vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Quem sustenta o meu viver. Na minha vida o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Glória a Deus. Mais um milagre. Ele tem feito e vai fazer milagres em nossas vidas. Amém? Nosso Deus abençoe aos irmãos que estão conosco através da internet. A irmã Nair, irmão Elianai em Alexânia, irmão Rodrigo Cardoso e família na fazenda Palmital, irmão Paulo e família em Pires do Rio, irmão Valdivino Leonor e família em Engenheiro Navarro, e irmão Áquila Nascimento em Formoso do Araguaia, Tocantins. Mais 7 conexões não notificadas. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Somente crer, somente crer. Vamos receber então o pastor William Alves, que pregará para nós mais uma vez.
Amém. Boa noite com Jesus. Para essa congregação visível e para os irmãos que estão pela internet. Um abraço especial aí para a irmã Nair e para o irmão Paulo e família Pires do Rio. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a palavra. E antes da leitura eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, essa oportunidade de estar com vocês. Agradecer ao pastor Ivaldo por mais esse convite, por mais esse presente de poder vir e passar um dia com vocês. Deus recompense ele onde ele estiver nessa hora, ele deve estar também na plataforma. E agradecer ao irmão Isaac, irmã Jane. Irmã Jane fez um arrozinho gostoso hoje. E cadê o Lucas, hein? O Lucas está dormindo? Ah, está lá no berçário. Obrigado, viu, Lucas, pela caminha que você me emprestou um pouquinho. Deus abençoe vocês, a igreja, os diáconos, pelo carinho. Que a graça do Senhor Jesus continue conosco. Amém? Vamos ler uma escritura muito conhecida. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Oremos. Como te agradecemos, Senhor, enquanto nos encontramos neste solene momento, quase como um funeral, porque estamos diante do sepultamento de um mundo morto, moribundo, uma igreja morta, moribunda. Ó Deus, ajunta logo o teu trigo, Pai. Vem logo, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Traz sinceridade e profundidade ao coração do povo. Possamos nós sair destas frágeis irrequietações, nos aquietar nas profundezas, riquezas do mel de Deus. Concede isto, Senhor. Mantém nosso coração estabelecido em amor e sinceridade. Abençoa teu povo em todos os lugares, Pai. Que ao sairmos deste local possamos ir no nome do Senhor Jesus para falar o que é sincero, o que é verdade, o que é certo. Possamos nos abster do que é errado, Senhor. E quando alguém começar a mentir para nós, possamos imediatamente dar-lhe as costas, virar as costas a todas as piadas sujas e imundas e coisas do mundo e virar as costas e nos afastar. Ajuda-nos, querido Deus, molda-nos, faze-nos, quebra-nos e faze-nos a imagem de filhos e filhas de Deus, para que possamos agir com a virtude do Espírito Santo. Encomendamos-nos a Ti, segurando as mãos uns dos outros, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor continue abençoando Sua palavra. Podeis vos assentar. Nós vamos, se Deus quiser, ter um bom tempo. Voltando aqui um pouquinho, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram formados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E eu creio que nós estamos diante de dezenas de pessoas que creem em Deus. Então tudo é possível. Shalom, parágrafo 4. O profeta diz: assim que estamos frente a este ano, como todos os anos, tenho um pesar por nossos erros no passado. E olhando adiante para um futuro da glória ou da gloriosa luz de Cristo, sem dúvida que, se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos, e esperamos isso porque vai junto aos prós e aos contras. Essa é a lei da média pela qual vivemos aqui nessa vida, mas estamos tão contentes por termos um mediador. Você sabe que você tem um mediador? O qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões. Quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros, que fizemos errado, então Ele perdoa esses. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por esses erros. Graças a Deus, porque Ele perdoa nossas falhas. Mensagem de um homem correndo da presença do Senhor. Parágrafo 73 e 74. O profeta conta uma história sobre a charrete e aquela irmã que estava conduzindo ela. E isso acontece muito conosco. Essa história fala sobre confiar no Senhor. E diz assim: como algo que me contaram uma vez, que uma senhora disse, lá nos dias do cavalo e da charrete, disse que o cavalo fugiu com ela, voltando da igreja. Disse: o que a senhora fez? Disse: eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Bem, essa é a hora de confiar no Senhor. Depois das rédeas rebentarem, confia-se nas rédeas até rebentarem. Quando elas rebentam, aí confia-se no Senhor. Então, isso às vezes acontece com a maioria de nós. Confia nas habilidades até elas falharem. Quando elas falham, aí a gente confia no Senhor. Confia no médico até o médico dizer assim para você: não tem jeito. Aí você lembra que existe o médico dos médicos. Aí você confia no Senhor. Mas Davi chama a nossa atenção no Salmo 37. Ele diz: confia no Senhor, deleita no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor. E Davi sabia o que significava confiar no Senhor, porque enfrentar um urso com uma funda, isso não é brincadeira não, mas é a Bíblia. E ele enfrentou, porque ele estava confiando no Senhor. Imagina isso aí. Imagina você, com uma funda, enfrentar um leão.
qual chance, humanamente falando, que você teria? É a mesma que Davi teve, mas ele estava confiando no Senhor. Agora imagine enfrentar Golias com a mesma funda. Mas o Senhor venceu o urso, o Senhor venceu o leão, o Senhor venceu Golias. Mas olha as expressões de Davi quando ele vai confrontar com Golias. Ele disse: eu venho contra ti, incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele girou aquela funda, confiando no Senhor. Não tem coisa melhor para você do que confiar sua vida, seus caminhos, sua cura no Senhor. Porque a Bíblia diz que eu sou o Senhor que te sara. Davi expressou no Salmo 103 que Ele cura todas as nossas enfermidades. Todas, todas, todas. Não tem nenhuma que é impossível para Ele, é todas as nossas enfermidades. E nós temos o Salmo, aliás, além do Salmo 103, nós temos Isaías 53 também. Nós temos uma infinidade de promessas nessa Bíblia. Você pode confiar nele. Nessa noite, você veio com esse propósito, com essa necessidade. E aqui no 77, parte B, o profeta diz assim, ó: cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus neste mundo presente. É um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Quem já andou de canoa sabe muito bem disso. Você solta o remo, ela vai, mas vai embora mesmo. Vá lá e coloque-se no rio com seu barco, pegue seus remos e comece a remar contra a correnteza. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir rio acima. Mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente descendo. Mas veja para onde você está indo. Quando as coisas estão flutuando facilmente para você, está tudo muito fácil. Observe para onde você está indo. Lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira, e não demorará muito para você cair naquela cachoeira, só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, Senhor, mas você deve aceitar sua responsabilidade. Vamos aqui agora para a mensagem Um Super Sentido. E eu creio que nós vamos conseguir a fé que precisamos nela. Parágrafo 6, o profeta fala sobre Paulo Rader. E sobre atitude também. Ele diz assim: como o falecido Paulo Rader, ou Paul Rader, ele disse uma vez ele estava contando uma história, e ele disse que ele e sua esposa estavam sentados à mesa, e ela queria ir a algum lugar ou fazer algo, e ele insistiu dizendo a ela: eu não posso fazer isso. E assim por diante. Ele foi um pouco brusco com ela. Eu penso que ela insistiu, e aí ele teve que ser um pouquinho brusco com ela, né? Assim, ele, como fazem os homens, dobrou o jornal, colocou lá na bandeja,
E ela sempre ficava à porta, lhe dava um beijo de despedida. E então, quando ele chegava ao portão, ela acenava para ele, assim, ó, dando tchau. Tem alguma irmã que vai lá no portão falar tchau para o esposo? Nenhuma. Mais gente. Ah, tem uma ali. Ah, você também faz, filha? Seu esposo? Ah, você não é casada, não. Só uma irmã que vai lá no portão, tchau. Tem algum irmão que vai lá, tem mais uma ali. Tem algum irmão, então, que leva a esposa lá e fala assim, tchau, querida, eu vou ficar aqui em casa, você vai trabalhar e depois você traz o dinheiro para mim, viu? Tem também, né? Eu vou lá no portão e falo, tchau, irmã Esther, você está indo para a escola? Deus te abençoe, depois você me dá o dinheiro. Mas ela não dá nem, rapaz. O pastor Ivaldo acho que ensinou ela a guardar o dinheiro. Ela não me dá o pacote assim de dinheiro. Vocês viram que é assim? Porque professor, ó, salário é desse jeito assim. E aí o governo ainda não paga, né? Ê, governo, você vai ver quando você chegar do outro lado, camarada, o que você vai receber por ser mal com os filhos de Deus. Não paga sua dívida, não. Você que é o governador do estado, não é o outro mais não. Mas aí o Paulo, a gente tem que brincar, né? Que é tanta tensão aqui. Coisa tão séria dessa. Então o Paulo Rader foi ali, despediu da esposa, e aquilo satisfazia, o tchau dela assim satisfazia ele, e o dele satisfazia ela também. Vocês sabem, até que voltava do seu escritório. Assim aquela manhã disse que quando eles começaram a sair, ora junto à porta, ora ela estava à porta, depois daquela briguinha de casal, que é gostosa, viu? Vocês que brigam sabem, eu não sei que jeito que é não. E ele a beijou e caminhou até o portão, deu um beijinho assim para ela, né? Deu tchau. Abriu o portão, olhou para trás, ela estava de pé junto à porta, de cabeça baixa, ainda magoada, e disse que ele deu tchau, ela deu tchau. Diz que ele começou a descer a rua e pôs-se a pensar. E se algo acontecesse antes que eu voltasse para casa, ou e se algo acontecesse a ela antes que eu voltasse, Deus nos chamasse para deixar a cena. Você já pensou nisso? Que Deus pode te chamar para deixar a cena aqui na terra? No final, no finalzinho eu vou mostrar umas fotos e dar um testemunho para os irmãos. Que hoje de manhã eu falei e ninguém entendeu nada. Por isso que alguns irmãos pegou na minha mão e queria tirar meu braço fora. E conforme o músculo que vem, eu dou a mão esquerda, porque às vezes ele tem muita força. E é facinho de sair dessa cena aqui e ir para outra. Já por 5 vezes, de forma assim bem notória, eu tenho visto a morte pertinho mesmo. Mas dessa última vez, eu pensei que não ia voltar, não. Mas eu ainda tenho um tempinho ainda aqui para trabalhar para Jesus. Então ele estava pensando, e se ele me chamar para deixar a cena, e tão boa mulher que ela tem sido, quão doce ela é, e assim por diante. E diz que quanto mais longe ele ia, mais pesado seu coração ficava. Assim ele virou-se, voltou correndo, abriu o portão, correu até a casa, abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele ouviu alguém chorando. Olhou ao redor, ela estava de pé atrás da porta. Ele não disse, perdoe-me. Ele não disse, peço desculpas, com lábios. Ele não falou. Ele não disse nada. Ele apenas voltou. Diz que somente a abraçou e a beijou novamente, virou-se e caminhou de volta para fora, e disse que saiu até o portão e ela estava à porta novamente, e ele disse tchau, ela disse tchau, exatamente como ele fez da primeira vez, mas da última vez havia um sentimento naquilo. Então você pode falar que ama sem sentimento, você pode dar tchau sem sentimento, você pode falar para o irmão, Deus abençoe, sem sentimento, você pode orar por uma pessoa sem sentimento.
E um dia Billy Paul perguntou para o profeta: papai, por que todas as vezes, tenho observado há muito tempo, por que todas as vezes que o senhor ora por uma criança, vez que o senhor está com seus braços cruzados e no final o senhor descruza os braços? Ele disse: Paul, é porque todas as vezes eu lembro de Sharon Rose morrendo, então eu emprego meu coração. O profeta disse que nossas orações não têm nenhum efeito se elas não tiverem sentimentos. Se nós não orarmos com a nossa alma, com o nosso coração realmente, ele disse, não faz bem algum para o doente. Portanto, é assim que é, quando tem sentimento nisso, veja você, de que isso é realmente algo da parte de Deus. É algo que vem da parte dele. E aqui, irmãos, no parágrafo 34, você quer as bênçãos do Senhor? Vocês querem? Que amenzinho fraco, nós não lanchou, não? Eu lanchei. Você quer receber as bênçãos do Senhor? Amém. Vocês na internet querem as bênçãos do Senhor? Fala amém aí, bem alto. Aí, eu ouvi o amém lá na internet. Deus abençoe. Aqui, ó, no início da mensagem, o profeta diz assim, ó, sobre receber bênção e mais bênçãos. Presta atenção, primeiro parágrafo, ele diz assim, ó, o excelente, muito abundante. Quem que é o excelente? Não é o Senhor? Quem que é muito abundante? É o Senhor também, é desconhecido. As coisas que Deus pode fazer por nós quando nos congregamos. Vocês perceberam, desde que nós fizemos esta consagração a Deus, desde que nós fizemos esta consagração a Deus, como as coisas estão indo aqui? Aí ele diz, bênção após bênção, poder após poder, glória após glória, tem sido uma maravilha, e ele continuará a fazer assim. Você crê nisso? Então, tudo que nós temos que fazer é isso, é nos consagrar mais e mais ao Senhor. Está certo aquele relógio mesmo? Tá. Aquele relógio lá não está certo, não, irmão. Vocês acham que está certo aquele relógio? Diácono, desliga esse relógio aí, não está certo, não. Ele está no horário do homem. Agora é 6h40, 6h20. Não sei porque aquele relógio está marcando 7h20, ele está doido. Então eu vou pular aqui. 65 ele diz, ele está tão além de qualquer coisa, ele, o Senhor Jesus, está tão além de qualquer coisa que os 5 sentidos teriam para dizer acerca disso. Agora, prepare-se para um culto de cura. Está vendo? Nós cremos. Você crê? Você caminha por esse sentido, que é a fé, que sem ela é impossível agradar a Deus. Você vive por esse sexto sentido. Você morre por esse sexto sentido e ressuscita por esse sexto sentido. Esse super sentido, algo que está em você, que é diferente de como é o homem natural. Você observou isso aqui que o profeta está dizendo? O super sentido está em você. Não vai estar, não. Não estará, não. Está em você. Agora, tem fé aí em você. Só depende de uma emergência para essa fé entrar em ação. Aqui no 74, ele fala de um garoto que
estava comendo maçã. E o infiel sempre vem confrontar o cristão. Pessoas que falam que não há tal coisa como o Espírito Santo não sabem do que estão falando. Como um garoto, certa vez, descascando uma maçã e foi questionado por um infiel, debatendo uma reunião, e ele disse: "Que quer você? Que quer você aqui?" E ele disse: "Eu quero lhe fazer uma pergunta." Enquanto ele estava comendo a maçã e apreciando-a, uma pessoa muito simples, mas parecia um delinquente, com o cabelo caído em sua face e um dente faltando na frente, usando uma velha e suja jaqueta longa, ele disse: "Só quero lhe fazer uma pergunta." O infiel tinha acabado de dizer: "Não há tal coisa como Deus, é tudo emoção, isso é um absurdo, é só isso." E o garoto disse: "Eu quero lhe fazer uma pergunta, Senhor, essa maçã é doce ou azeda?" E ele disse: "Como vou saber? Eu não estou comendo." E ele disse: "Isso é justamente o que pensei." E afastou-se. "Como você sabe quando você não provou do Senhor? Como você sabe quando você nunca recebeu o Espírito Santo, se ele é real ou se ele não é? Como você sabe se há fé e poder? Como você sabe que não há gozo inefável e cheio de glória? Quando você nunca provou para ver isto?" O sexto sentido o guia a isto. O sexto sentido declara isso a você. No 96, ele vai falar daquela irmã que testificou da palavra. Esta mulher, ela chegou à plataforma. O profeta, eu gostaria que os irmãos observassem isso aqui, porque cura divina é um processo que pode durar um dia, 2, 3, uma semana, um mês, um ano, 25 anos. Milagre é o que Jesus fez. Ele tocou nos olhos do cego Bartimeu e disse: "Veja." O profeta dessa era olhou para aquele menino e perguntou: "Que cor de olhos você quer?" Isso é milagre, isso não é cura. Ele disse assim: "Eu ouvi dizer que olhos azuis são bonitos." Ele disse: eu os dou a você." E aquela criancinha abriu os olhos na mesma hora. E nós precisamos ficar atentos ao que o profeta disse, que até mesmo para muitos casos que ele disse: "Assim diz o Senhor", não foi instantâneo. Eu vou citar um aqui na mensagem, um super sentido. Foi um processo de cura, mesmo ele tendo a visão, mesmo ele tendo discernido os segredos do coração daquela mulher, mesmo ele dizendo para ela: "Assim diz o Senhor, você está curada", ainda foi um processo. Então, essa irmã chegou lá na audiência, o profeta discerniu qual que era o problema dela, e ela tinha um problema no estômago. E quando ela comia certas coisas, eu imagino o que essa irmã passou, viu? Porque eu também já passei. Você pegar um arrozinho que fez no almoço, mas que coisa deliciosa, ele quentinho da hora. Mas se você me der esse mesmo arroz à noite, ele significa veneno para mim. Aí eu tenho uma noite sem dormir, eu tenho um dia inteirinho com enxaqueca. E você pode me dar o remédio que o médico falar que é bom, independente da miligrama, que ele não consegue cortar isso. Então eu imagino o que essa irmã aqui sofria quando comia certas coisas. Então por isso que é bom é o arrozinho da hora, é o feijãozinho do dia. Por isso que é bom é a mensagem da hora. Não vá comer mensagem lá da primeira era, lá dos dias de Lutero, não. É por isso que esse povo está passando mal aí. Mas águia gosta de carne pingando, sangue. Cadê a Natane? Dormiu? A Natane gosta de carne pingando sangue. Se der cru, ela come. Se der só uma virada na churrasca, pode cortar, pai, pode cortar.
Que coisa boa, né? Já a Nayane, se não torrar, não tá bom. Mas tá bom, essa irmã aqui, o profeta disse, seu problema é no estômago. Discerniu o problema, e aí ele diz assim, essa mulher, quando ela deixou a plataforma, foi o assim diz o Senhor, vá para casa e coma, Jesus Cristo a cura. E ela foi para casa. Aquela noite, uma amiga dela, que morava na vizinhança, era a terceira ou quarta depois dela, e ela tinha uma grande nodosidade em seu pescoço, um papão assim, ó. E aqui veio ela, toda emocionada acerca disso, sua vizinha ia ser curada daquela úlcera que tanto a havia incomodado. Este foi um dentre centenas de casos, milhares deles. E essa grande nodosidade saliente em seu pescoço, e ela subiu, e eu disse, ninguém precisa discernir isso. Mas você está alegre acerca de algo, você está emocionada porque aquela mulher sentada lá é uma vizinha sua, o Espírito Santo. E ela pensou, como é possível que aquele homem saiba disso? Tem de haver algo que o revele para ele. Assim, quando aquilo foi dito, ela disse, você está pensando acerca do seu pescoço. Ele disse, sim, você crê que isso a deixará? Eu creio, disse ela, de todo o meu coração. E eu disse, assim diz o Senhor, vá para casa e receba a sua cura. O homem natural olhou ao redor, não conseguiu ver nenhum sinal. Ela desceu da plataforma do mesmo jeitinho. O papão estava lá. A mulher com úlcera foi para casa e tentou comer, e que coisa, parecia que ia morrer. O homem natural, o sentido natural, o tato ainda declara que a úlcera estava ali. Assim, depois que cerca de 2 semanas tinha passado, ela foi pela vizinhança, a todos os seus conhecidos na igreja, testificando, o Senhor me curou. E disseram, você está comendo agora? Não exatamente tudo que quero, mas disse ela, já estou curada, porque pelas suas pisaduras eu estou curada. Não importa o que fosse, ela estava curada de qualquer modo. A fé dela tinha declarado que ela tinha sido curada. E uma manhã, os filhos tinham ido para a escola, ela ficou com muita fome. Ela estava de pé lavando a louça junto à janela. Ela veio à reunião, uma outra reunião, cerca de 1 ano mais tarde. Ela estava lavando a louça e quando ela, em primeiro lugar, ela sentiu uma sensação realmente estranha passar por ela. E ela pensou, o que foi isso? Senti como se eu quisesse gritar. Seu esposo lhe tinha dito, diz, querida, pare de falar a respeito daquela cura. Diz, porque ainda que ele fosse cristão, diz, você está trazendo reprovação à causa. Como pode você fazer reprovação, trazer reprovação, quando você está testificando de sua palavra? Como que pode você trazer reprovação à causa quando você está dizendo que pelas pisaduras de Jesus você foi curado, curada? Testificar dela, diz, se você foi curada, você foi curada. Ela disse, aquele homem parou, profeta de Deus parou, olhou nos meus olhos, e contou minha situação, e as coisas que eu tinha feito, e quem eu era, e de onde eu vinha. Ela diz, eu não tinha estado no edifício mais que 15 minutos, quando ele veio à plataforma. Como poderia esse homem conhecer isto? Eu nunca o vi na vida. E ele disse, assim diz o Senhor, você está curada. Ela diz, eu vou crer até que morra. E ela diz, eu crerei nisso, de todos os modos.
Assim ela e sua irmã abaixo dela, uma amiga, fizeram um pacto com Deus de que elas manteriam aquela fé, a da úlcera e a do papo. Nós vamos manter a fé. Aquela manhã ela sentiu muito estranho, e em poucos minutos ela ficou com fome. Assim as crianças tinham deixado um pouco de aveia em um pratinho, e disse que a aveia sempre lhe dava uma terrível queimação. Se alguém já teve úlcera, sabe o que é isso. Assim ela pegou e comeu alguns bocados daquela aveia. Oh, que coisa! Ela disse: terei de pagar por isso, põe mais um dia desse, eu estarei bem. Mas ela viu que ainda estava com fome, assim ela terminou de comer o que estava no prato. Ela esperou alguns minutos para ver o que aconteceria, nada aconteceu, sentia-se bem, ainda com fome. Ela fritou alguns ovos. Olha quando a cura é concretizada, como que a pessoa faz. Fritou alguns ovos, serviu-se de uma xícara de café, apanhou algumas torradas e teve um verdadeiro jubileu. Ela comeu o quanto podia, ela continuou lavando a louça, e cerca de meia hora depois ela estava com fome novamente, nenhum efeito ruim. Ela começou seu pequeno gorro e lá se foi rua abaixo, até a casa dessa vizinha. E quando ela chegou, ela ouviu, ela pensou que talvez tivesse morrido alguém da família. A vizinha também estava numa gritaria lá, ela morreu, será que morreu alguém da família? Eles estavam gritando, bradando, andando em volta, e a mulher havia dormido até tarde aquela manhã, e levantou-se, procurando o tumor que estava em seu pescoço, e ele havia desaparecido durante a noite. Que foi isso? Deus em operação. E esse é o nosso Deus, irmãos, e nós estamos diante do mesmo Deus nessa noite. Porque essa escritura diz que Jesus Cristo é o mesmo. Se Ele é o mesmo, Ele está salvando. Se Ele é o mesmo, Ele tem que continuar curando. E o profeta de Deus diz que uma igreja que não tem cura divina nela, pagará muito caro por isso. E para nós saber que Jesus Cristo é o mesmo, Ele continua andando no nosso meio e fazendo coisas no nosso meio. Sabe por que Deus permite que irmãos ainda adoeçam? É para mostrar que Ele é o mesmo. Como você ia saber que Jesus Cristo é o mesmo se não tem ninguém doente? Nós não temos nenhum problema, não tem nada para Ele resolver. Ele é o mesmo só para salvar? Ou Ele é o mesmo para curar? Também. Aqui no tabernáculo, quando tive aquela reunião, aquele garoto aleijado que entrou lá, recebeu oração. Eu lembro quando eu era bem jovem, tinha uns 18, 19, 20 anos por aí. Eu lembro um culto numa escola dominical em Senador Canedo, o pastor Jeto pregando sobre cura, e ele foi orar e veio uma mulher na cadeira de roda. E às vezes a gente fica com aquela coisinha: será que ela vai levantar mesmo? Será que ela vai ficar de pé? Será? Não, irmão, ela ficou de pé. Você tem que ajudar, você tem que aumentar a fé do que está ao seu lado, não é será não. E eu lembro no início do ministério, eu dizia: Senhor, eu creio em tudo que eu ouço do profeta, mas eu queria ver alguma coisa comigo. E eu não vi só cura. Eu disse que Jesus falou para Bartimeu: veja. O profeta falou para aquele garoto: que cor de olhos você quer? E eu lembro direitinho, uma igrejinha tão pequenina, umas 8 pessoas, eu pregando um domingo à noite em Caldas Novas. E essas meninas, todas duas, tiveram problemas que a gente pensava que não teria fim. A Nayane era alergia à lactose. Agora, não posso falar a sua idade, né, Nayane? Tem uns rapazes aí, vão ficar caladinhos. Mas quando ela era pequena, o leite naquela época, que ela poderia tomar, custava R$130 uma latinha. Naquela época, não tinha condição de tomar.
E o dela foi um processo de cura. E depois ela já estava grandinha, Deus usou um meio para nós testar um leite, e a médica disse: se vocês testar um leite nessa criança, ela pode morrer. Até que um dia nós testamos, e é contra a ciência. A médica diz: eu não sei porquê, mas o leite mais barato foi o que deu certo. Era o leite ninho. Só o ninho, qualquer outro era problema. A médica diz: é a mesma coisa. Eu disse para ela: eu não sei, doutora, mas nós temos falado e esse aí está dando certo. Mas um dia eu trabalhava naquela empresa do Leite Piracanjuba e ganhava cestas, ia coisas ali, e ela ficava com vontade, não podia tomar. E um dia ela disse para mim, eu viajando, ela disse: papai, ora para mim beber leite Piracanjuba e não fazer mal, ora para Jesus me curar, eu quero beber desse leite. E Deus entrou em cena, nós oramos, e de repente ela estava tomando, e toma hoje qualquer leite, e não tem nada. Até faz igual essa irmã aqui, ó, frita ovo, toma café, mistura coisa, come tanta coisa. O dela foi cura, mas o da Natane eu vivenciei isso. Foi milagre, foi poder da palavra falada. Em um culto, uma igrejinha de uns 8 irmãos, e nós pregando ali, e eu estava assim embalado, pregando. Ela saiu do banco e veio, ficou do lado na plataforma, o púlpitozinho bem simplesinho, ela ficou aqui do lado, glorificando a Deus, nem sabia falar direito. A irmã Esther veio, pegou ela, voltou para o banco, passou um pouquinho, descuidou, ela voltou de novo, e aí a irmã Esther levantou, eu disse: não venha, ela está agradando a Deus. Eu não vi, eu virei para ela, de repente, disse: você não tem mais isso. E nunca mais, irmãos, nunca mais. Ela não podia comer uma bolacha, não podia comer um pão de queijo, não podia comer um chocolate, ela não podia comer nada. Agora abusa, come chocolate, faz tanta coisa, e isso foi exterminado instantaneamente. Então o profeta orou para esse garoto aqui, ó, chegou numa cadeira de roda, aleijado, e muitos de vocês estavam lá para vê-lo. Eles o trouxeram até aquela sala de emergência lá atrás. Billy conduziu-me até ele. Eles o tinham mantido na plataforma por 3 ou 4 noites, tentando uma audiência com Deus. Ele não tinha cartão de oração, assim eles o colocaram na sala de emergência, e eu entrei lá e orei por ele. Olhei para ele e disse: senhor Brana, o senhor pode dizer-me alguma consolação? Garotinho aleijado: senhor Brana, o senhor pode me dizer alguma consolação? E eu disse: sim, senhor, filho, paralisia infantil fez você ficar assim. E ele disse: é verdade. Eu disse: seu nome é tal e tal, você vem de tal lugar. É verdade, ele disse, e acerca da minha cura? Eu disse: por suas pisaduras você foi curado. Só isso. Não falou assim, diz o Senhor? Ele foi para casa testificando, dando glória a Deus, e ele trouxe tal reprovação, alegam eles na vizinhança, até que um domingo um grupo de ministros veio e assentou-se ao lado dele e disseram: você tem que parar com isso. Você está trazendo reprovação à causa. E o jovem lá, sentado lá, disse: se o Senhor estivesse sentado onde eu estou, se estivesse na cadeira em que eu estou sentado, o Senhor não tentaria roubar minha última esperança que tenho em Cristo. E diz: por suas pisaduras estou curado. E mal tinha ele acabado de dizer, sentado lá paralisado, pés, mãos, corpo, costa, e mal tinha ele acabado de dizer aquilo, e levantou-se da cadeira glorificando a Deus. O velho John Hinn, aquele foi o mendigo cego em Fort Wayne, lá onde fomos naquele dia. Ele recebeu oração na reunião. Aquela foi a noite anterior, aquela quando o piano tocou. O grande médico
está perto, sem ninguém nele. E quando ele era cego, ele era de fé católica, e ele parou na fila, e eu olhei para ele e eu disse: seu nome é fulano de tal, John Rim. Sim, você é um mendigo, fica na esquina, faz anos que é cego. E ele disse: sim, é verdade. Você é de fé católica? Ele respondeu: é verdade. E eu disse: assim diz o Senhor, você receba a sua cura. E ele disse: obrigado, Senhor. E eu disse: agradeça ao Senhor. E ele disse: mas não consigo enxergar. Olha o desafio: eu não consigo enxergar. E eu disse: isso não tem nada que ver. Você está curado. E ele disse, e ele desceu para a frente, eles ajudaram a deixar a plataforma. O homem natural não podia ver nada. Eles não conseguiam ver nenhum resultado disso em absoluto. Ora, dizia, ele está simplesmente tão cego como sempre esteve. Assim, 2 de seus amigos o trouxeram de volta e o colocaram na fila de oração novamente, o fizeram passar novamente, e Horde o deixou passar. E quando ele retornou, ele disse: o Senhor me disse que eu estava curado. Falou para o profeta disse: e você me disse que cria em mim. E ele disse: e eu creio mesmo. E eu não tenho motivo para não crer no Senhor. Disse: o Senhor me contou todas as coisas da minha vida. E ele disse: não sei o que fazer. E eu disse: havia alguma mulher lá atrás testificando. Ela tinha um papo alguns minutos atrás e ele desapareceu. E eu disse: então, se você crê em mim, por que está me questionando? Eu estou lhe dizendo a palavra de Deus. E ele disse: que devo fazer, Senhor? Sabendo que ele era católico e tinha de ter algo físico ao qual se pudesse agarrar, eu disse: apenas continue testificando. E ele tinha: apenas continue testificando. Por suas pisaduras eu estou curado. E dê-lhe louvor. O velho homem, no decorrer das 2 semanas seguintes, ou 3, ficou na esquina, e ele vendia os jornais, e ele gritava o nome daquele jornal: extra, extra, louvado seja o Senhor, estou curado. Será que nós temos essa fé? Extra, extra, louvado seja o Senhor, estou curado. Lá na rua. E quando ele voltou à reunião na noite seguinte, eu mal podia pregar. Por causa dele, ele se levantava e gritava: fiquem todos quietos, louvado seja o Senhor por curar-me. Louvado seja o Senhor por curar-me. Como católico, ele não sabia como lançar mão da fé, mas ele sabia que se ele continuasse dizendo isso, e continuasse, chegaria a hora em que aquele sexto sentido entraria em operação. Isso mesmo, louvado seja o Senhor por curar-me. Ele ficava na esquina gritando, louvando ao Senhor por curar-me. Extra, louvado seja o Senhor por curar-me. Ele ia rua abaixo, e quando alguém se aproximava: como está, John? Louvado seja o Senhor por curar-me. Muito bem. E eles se riam dele, caçoavam dele. E outro rapazinho jornaleiro guiou até a barbearia para fazer a barba cerca de 2 ou 3 semanas depois da reunião. E o barbeiro fez sentar-se na cadeira e passou espuma em sua face. E ele disse: John, e ele disse: entendo. Um sabichão. E ele disse: entendo que você foi ver o curador divino quando esteve aqui, criticando ele. E ele disse: sim, eu fui. Ele disse: entendo que você foi curado, apenas para caçoar dele. E o velho homem disse: sim, louvado seja o Senhor, ele me curou e seus olhos se abriram. Deus gosta de tapar a boca do incrédulo, e os seus olhos se abriram diante daquele incrédulo.
levantou-se daquela cadeira do barbeiro com uma toalha no pescoço, e o barbeiro tentando pegá-lo de navalha na mão, e lá se foram eles rua abaixo. Por quê? A palavra de Deus tinha entrado em operação. E eu quero deixar aqui para os irmãos, eu falei de Jesus em relação ao cego Bartimeu. Jesus falou para aquele leproso aproximou de Jesus e falou: Senhor, se tu queres, faça missão. E Jesus disse: então, ser curado. E mandou ele ir mostrar para os sacerdotes e pagar o que a lei de Moisés dizia a respeito do leproso. Poderia falar de muitos outros de Jesus, mas eu quero falar só de mais um. Jesus fez muita coisa no sábado. A maior parte das curas, milagres de Jesus foi no sábado. E então, quando aqueles sacerdotes estavam ali desafiando o Senhor Jesus, perguntando se podia fazer alguma coisa no sábado, ele falou para aquele homem com a mão mirrada, a mão dele estava lá, dessa forma, toda torta. E ele mandou ele estender a mão. Ele estendeu. Esse é o Jesus ontem. Aí, com relação ao profeta, eu citei aqui o caso do menino que queria a cor de olhos, e o profeta também orou por aquele cego que tinha adorado o sol e tinha cozinhado os seus olhos, e tem inúmeros, né? Não tem jeito de eu falar de nem 1% deles, não, porque foram milhares e milhares que aconteceram no ministério do profeta. E eu quero só deixar essa aqui da menina que... O irmão, prepara aí aquelas fotos, viu? A menina que foi receber a oração e ela tinha os pezinhos tudo torto. E ela foi de tal forma crendo que ela levou uma caixinha de sapato, porque ela cria que ela iria usar os sapatos. E usou, após o profeta orar por ela. Eu citei aqui o caso da Daiane e da Natane. Agora é Jesus hoje também, no irmão Brano e em nossas vidas, em nosso ministério. Eu vou dizer que a irmã Núbia, lá de Caldas Novas, um dia num culto de oração, ela terminou o culto, ela foi até a plataforma, falou assim para mim: pastor, ora por minha mãe. E eu orei por representação. Ela estava ali representando a mãe dela, não sabia o que era. E a mãe dela estava com um nódulo no seio. Passou uns dias, a mãe dela repetiu o exame, o nódulo aumentou. E a mãe dela disse: ah, filho, olha o problema aí. Ela disse: mãe, mas eu pedi oração e o pastor orou, não tem nada aí mais não. Passou mais uns meses, ela foi em Goiânia, em outro laboratório, fez outro exame e não tinha nada. E esses exames estão lá no escritório. A irmã Fátima, após uma escola dominical, ela entrou ali, chegou na plataforma e falou assim para mim: olha como que às vezes as pessoas deixam a gente pequenininho, mas pequenininho mesmo. Ela chegou em mim e falou assim: pastor, minha sobrinha está no hospital, desenganada pelos médicos, morrendo, não come, é o fim para os médicos. Mas eu falei para ela que se o meu pastor orasse por ela, ela sairia dali. Ah, irmãos, e eu fiz uma oração, e depois ela testificou. Em seguida, a menina recebeu alta, e comeu, e está saudável, vivendo para a honra e glória do Senhor. Ah, eu lembro de uma outra mãe lá em Morrinhos, eu estava pregando, terminou o culto, ela muito simples, foi até a plataforma e falou assim para mim: pastor, eu fui orar pelo meu filho, e Deus disse para mim que não era para mim orar, que era para mim trazer ele para o senhor orar. O senhor pode orar pelo meu filho? Eu não sabia o que era, abracei aquele garotinho, ele era um garotinho de uns 6, 7 anos, abracei aquele garotinho, orei por ele com todo o meu coração. Passou uma semana, na outra semana ela trouxe 2 exames para mim, aí ela disse: pastor, eu morria de medo de perder meu filho, e ele tinha um problema sério de plaquetas, e eu não queria fazer mais exames. Mas depois daquele dia que Deus falou para me trazer ele para o senhor orar, eu fiz outro exame e ele está normal. E tem muitos outros, irmãos. E eu gostaria que o irmão projetasse essa foto aí. Porque, para mim, amados,
Billy Paul falou de seu pai, quando o profeta estava naquele acidente, finalzinho de seu ministério. Billy Paul disse: papai, mamãe não tem pulso. E ele disse: para onde ela está? Ela disse: ela está em tal direção. Ele disse: então levante minhas mãos para lá. Quando o profeta Billy Paul levantou suas mãos, com seus braços, ele estava todo fraturado, preso naquelas ferragens. Ele levantou a mão em direção da sua esposa e ela voltou a respirar. E viveu muitos anos depois daquilo. E aí Billy Paul disse: pai, fale a palavra, eu sei que o senhor falar, esses carros vão se abrir, essas ferragens vão voltar. E o irmão Branham ficou caladinho, não falou nada. Um dia ele estava caçando, e então o irmão estava com um problema na orelha, e aí o profeta disse para aquele irmão: que é isso? Quando o profeta olhou, ele viu que era um câncer. E aquele irmão, ele disse: há quanto tempo está aí? Ele disse: há uns 6 meses, irmão Branham. E aí o profeta disse: mas você não falou nada comigo? Ele disse: eu não queria te incomodar, irmão Branham, o senhor tem tanta coisa. O profeta simplesmente falou, aquilo desapareceu. Billy Paul estava com uma crise, a ponto de morrer. O profeta simplesmente falou, aquilo desapareceu. E aí ele depois tirou o seu sapato ali, naquele lugar, naquele acampamento. Seu joelho, seu tornozelo estava todo inchado. E ele disse assim: eu tenho falado com ele tantas vezes, e ele não me ouve a meu respeito. No dia 26 eu estava trocando um disjuntor lá na igreja, véspera de vigília, tudo programado. E quando eu terminei de colocar a parte que estava energizada, e fui apertar mais um pouquinho aquele parafuso que segurava o fio, apoiei na caixa do padrão, então meu dedo deslizou, encostou na chave de fenda, na parte metálica, e eu sofri uma descarga elétrica de 220 volts, por aproximadamente 5 a 10 segundos, grudado ali. Depois de muitas contrações, Deus me tirou daquilo. Eu vi a morte assim, ó. E eu pensei: agora é o meu fim. E eu gritei, e Jesus me tirou dali. Eu sentei, os irmãos chamaram minha esposa, ela subiu, a Natânia olhou para mim e disse: pai, como que o senhor está? Eu disse: eu estou vivo. E veio na mente, na hora aquele hino: vida, eu tenho vida. E para mim, se só acontecesse aquilo, eu já iria viver infinitamente grato. Eu disse para ele: eu estou vivo, é isso que importa. E aí eu disse para a Esther: me leva no hospital, meu ombro está doendo demais, eu acho que meu ombro deslocou. Quando nós chegamos ali, o médico pediu um raio-x. E tem jeito de mostrar só aquela primeira foto, irmão? Ou então passa o mouse aí para os irmãos entenderem, se tiver jeito. Eu não sei como que está daqui, eu estou olhando para lá, não sei se é do mesmo jeito. Então, o médico tirou um raio-x e pediu uma uma tomografia. Do outro lado lá. Não sei, daqui da frente está da minha direita. Aquela da direita lá é uma réplica. A direita de vocês aí. Isso é uma réplica de uma escápula. E a do outro lado é a minha, que não está mais desse jeito, não. Então o médico disse para mim: olha, filho, isso aí é uma fratura gravíssima, tem no mínimo 7 fraturas. Aquela parte lá que está caída ali é porque o osso fraturou e praticamente partiu a escápula e desceu. E você podia pôr o dedo aqui no buraco e ver isso aqui visivelmente nas minhas costas. Isso foi dia 26, tem um mês. Então ele no outro dia mostrou isso para nós, explicou e disse: olha, o procedimento cirúrgico disso aí seria levantar, é um corte muito grande nas suas costas, tem que pôr uma platina, o menor parafuso que eu colocar aí, você vai sofrer para o resto de sua vida, porque ele vai incomodar a sua musculatura. Ainda tem um risco de lesionar um nervo aí, seu ombro vai secar, que vai ficar só no osso. E eu já tinha lido um pouquinho, porque dia 23, que o irmão Isaac teve lá, o pastor em Pires do Rio, eu estava terminando o ano com um pesar, meu coração doendo de não ter lido os selos em 2018. E aí lá de manhã, dia 27, eu estava lendo Deus e Simplicidade no celular. Fui embora, eu não dei muita atenção para aquilo. O médico disse para mim: olha, eu não te aconselho a fazer cirurgia, de todas as formas você vai ter problema. Se você fizer a cirurgia, você vai ter problema. Se você deixar isso cicatrizar normal, você vai ter problema também.
no mínimo 90 dias quietinho. Depois de 90 dias você começa a fazer fisioterapia e você não vai voltar aos movimentos. Talvez uns 80%. Eu disse, tudo bem. E saímos dali. E eu comecei a ler essas mensagens do selo. E à madrugada, Deus me acordava toda madrugada. Eu tomava banho todos os dias, passando a mão do meu ombro e citando Isaías 53, e Salmo 103 e Hebreus 13:8. E aí vai. E a vigília chegando, e os irmãos preocupados. Pastor, o senhor vai suspender a vigília? Eu disse, não. Se tudo estiver bem, eu estou aqui. Se tudo estiver desse jeito, eu estou aqui. Se tudo estiver bem, nós vamos ter vigília. Se tudo estiver dessa forma, nós vamos ter. E aí vinha uma coisa na minha mente: você precisa de uma unção para uma cura. A Natane falou, pai, por que você está assim? Eu falei, filho, eu preciso de uma audiência com Deus. E aí uma voz, uma coisa dizia para mim, você precisa de uma unção para a cura, e está lendo os selos. Você precisava de ler outra mensagem, quem sabe? Mas eu estava ali grudado naquelas mensagens dos selos, e quando foi na quinta-feira, no dia 29, eu estava lendo o terceiro selo, aquele parágrafo que eu citei hoje de manhã, quando eu senti a inspiração de cantar mais um milagre, e quando eu comecei a cantar esse hino, eu senti alguma coisa passando no meu ombro, aí eu tomei posse da minha cura. Terminou aquele dia. No próximo dia, do dia 31 para o dia 1º, naquela madrugada, eu estava ali pensando, Senhor, como que eu vou fazer para dar assistência no campo? Se for só aqui, mas tem Pires do Rio, tem Morrinhos, tem Campo Alegre, como que eu vou fazer? Eu senti uma inspiração. Não falei com minha esposa. Na vigília eu chamei os irmãos de fora na frente, perguntei para eles assim, que dia que vocês querem a ceia em Pires do Rio? O irmão Paulo é testemunha disso, está na audiência aí. Para os irmãos de Morrinho, eu disse, que dia que vocês querem a ceia lá? Campo Alegre, que dia que vocês querem a ceia? O dia que vocês falar, eu vou estar lá para ministrar a ceia. Aí os irmãos, olhando para a minha condição, com uma tipóia, disseram, pastor, pode ser o mês que vem, né? Que o senhor já deve estar melhor um pouquinho. Eu disse, vocês não entenderam. Deus falou para mim falar para vocês que dia que vocês querem. O dia que vocês falarem, eu vou estar lá. Esse é o nosso Deus. Isso era dia 31 para o dia 1º. E o primeiro domingo do mês era a ceia em Pires do Rio. Aí o irmão disse, eu creio que o senhor estará lá no primeiro domingo ministrando a ceia para nós, e uma condição de ministrar. Eu disse, então a ceia vai ser no primeiro domingo. E eu ministrei a ceia no campo sem nenhum problema. O pastor Ivaldo não sabia direito das coisas, falou para mim, vai lá na Jacaré. E eu tive que ir na Jacaré. E eu fui, isso uma semana. E quando eu tomei a ceia, que terminou o ciclo, que foi a última ceia fora, que foi em Morrinhos, eu tive uma melhora grande, significativa. E quinta foi o último dia que eu preguei sem tipóia. Ontem eu preguei, mas que coisa boa. Aí eu falei dessa irmã que esqueceu do papo. Na hora de nós sair de casa, eu esqueci da tipóia, passei o dia todo com ela, dormi sem ela. E estou aqui para testificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, amados, isso ali não tem nada daquele sinal ali de fratura, não. O médico disse para mim, eu voltei nele agora essa semana, ele disse, olha, você vai ter que fazer um exame. Ah, irmãos, o dia que foi fazer o raio-x aí, eu só não chorei, porque a gente segura um pouquinho. Mas aquele moço abria esse trem para lá, e eu levantava e falei, moço, você podia deixar eu arrumar meu braço bem devagarzinho, que eu não estou aguentando, não. Só que eu senti dor só até aquela noite. No outro dia eu não senti mais nenhuma dor. Nem dor Jesus deixou eu passar. E agora eu voltei nele, ele disse assim, ó, eu vou pedir um raio-x com laudo. Aí eu levei o raio-x na quinta-feira, ele levantou ele assim para cima, para a luz, olhou. O de Goiânia falou a mesma coisa, que não aconselhava a cirurgia, olhou, um especialista em ombro. Aí o de Caldas Novas olhou e falou assim, muito bom, a cicatrização está muito boa. Aí ele olhou o laudo e disse, muito bom mesmo, sabe? Não é 90 dias mais não, sua fisioterapia vai começar daqui 15 dias. E eu, ó, caladinho. Ele não sabia que eu já estava levantando o braço bastante mesmo. Aí, quando ele falou que ia fazer o raio-x, ele falou assim, vai doer, viu? Aí eu disse para ele, só um pouquinho, né, doutor? Bem pouquinho. E sabe que tanto que doeu? Nada. E eu pedi-lhe agora, eu quero a tomografia disso aí, que eu quero mostrar ela. Depois. Com aquele osso ali
sem nada. O raio-x está aqui, mas o raio-x não dá para a gente entender direitinho. Amém? Tem como cantar? O Salvador está aqui, irmão? Eu não vou orar. Por cada um de vocês que precisar ou desejar oração, mas eu quero só citar essa parte da palavra. Isso aqui eu posso fazer. E não ultrapassarmos o horário. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você crê nessa escritura, precisa de uma cura, eu quero impor as mãos sobre você, porque Jesus Cristo continua curando. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo.
Nós agradecemos, irmão, primeiramente a Deus por esse dia tão abençoado. Deus tem nos ajudado nesse dia. E também ao pastor William, que tem sacrificado na sua carne, sacrificado a sua igreja para estar conosco aqui. Vamos dizer todos: Deus abençoa, pastor William, que o Senhor continue contigo, com a sua família. Amém? Se o Senhor nos permitir, irmão, nós estaremos aqui quinta-feira. Abençoe um ao outro e até, se Deus quiser. Deus vos abençoe.